Agora, Vini, nós temos o terceiro convidado, o Alex Brum, que vai Terceiro trazer... não, Vitor. O quarto convidado. Excelente. O quarto convidado, o Alexandre Brum, que vem falar sobre recursos humanos digitais, transformando dados em insights. Bem-vindo, Alex. Muito obrigado pela oportunidade, por este convite e parabéns pela realização deste evento. Eu começo também agradecendo essa audiência composta aí em grande parte de recursos digitais, né? Ou seriam recursos humanos, né? Vamos combinar que nós somos recursos humanos digitais, né? Isso por quê? Se nós avaliarmos aí, antes mesmo de nós levantarmos da cama de manhã cedo, você e eu me incluo também nesse hábito, nós utilizamos aí nossos dispositivos geradores e receptores de dados, né? Sim, os nossos celulares, né? Que estão trafegando dados e gerando informações a todo momento. A nossa localização, o clima, os nossos compromissos, as mensagens dos amigos, familiares, notícias. Durante esse evento, em cerca de 1 hora, cada participante, aí, em média, terá recebido uma transmissão de uma média aí de cerca de 1 gigabyte de dados. E o quanto isso era difícil no passado. Se pensarmos num contexto corporativo, o que seria 1 gigabyte de dados? Para ter uma noção, na década de 90, se pedíssemos um relatório impresso com esse volume, a gente teria páginas e páginas de dados aí, e eu tenho uma experiência pessoal e curiosa. Antes da digitalização, eu trabalhei em uma software house e eu comprei dos Correios a base de CEP, em uma caixa de formulário. Formulário não é aquilo que se preenche no computador. Antigamente tinha um outro significado para uma caixa de papel, e isso era do tamanho aproximadamente de uma mala de viagem, e não daquelas que você durante uma viagem de avião consegue colocar no bagageiro, tô falando daquelas grandes. Depois da vinda dos computadores pessoais, os PCs, né, que invadiram as empresas, e um pouco antes da internet, se pedíssemos para ter o acesso de algum dado em outro computador, e se não houvesse uma rede local, ou precisássemos levar para um outro local, nós tínhamos que gravar em disquetes, né? Sim, eu disse disquete. E disquete não é o nome de um medicamento. Disquete é aquele ícone onde clicamos para salvar os nossos dados. Nessa hora, espero que parte da audiência, aí, exceto os que são tão experientes quanto eu, vacinados ou ainda não, estejam surpresos e estejam pensando, então é isso que significa aquele quadradinho que eu não posso esquecer de clicar para evitar perder os dados ou o trabalho que eu já fiz. É engraçado que a tecnologia é obsoleta, mas o símbolo persiste, né? Em um disquete cabia exatamente 1,44 mega, e para você ter uma ideia, 1 gigabyte nós teríamos que ter aproximadamente 700 disquetes para comportar esse volume de informação. Mas eu não vou gastar o meu tempo aqui falando sobre armazenamento de dados, e sim o quanto somos beneficiados por termos dados e como podemos transformar isso em informação e valorizá-los ainda mais através de insights ou de ideias, né? E como essa valorização dos dados, elas podem transformar o nosso trabalho. A tríade que já foi tanto explorada e ainda se mantém válida, que a gente precisa da combinação de tecnologia, processos e pessoas para transformar dados em informação, é de fato uma verdade imutável. A tecnologia, nós temos aí uma variedade enorme de softwares, sensores e dispositivos. Mas vamos falar sobre os dois outros pilares, processos e pessoas. Ou melhor, vamos começar falando sobre pessoas. Um artigo de 2016 da Harvard Business Review já apontava que empresas com uma característica convencional, elas tinham 2 tipos de pessoas. As pessoas que queriam e precisavam dos dados, e pessoas que tinham o poder para ter o acesso aos dados. Aí você veja que curioso
o percentual baixo que é disponível para essas pessoas. E existe a experiência de como essas pessoas vivem essa demanda. Ou seja, uma pessoa dentro de uma corporação, de uma empresa, tem uma dúvida, tem uma questão, precisa do dado para tomada de decisão dentro dos seus processos. Vamos supor aqui um gerente precisa avaliar seu orçamento de pessoal, será que ele tem que aumentar a sua equipe? Será que a sua equipe tem tido um excesso de horas extras? E aí ele tem essa questão, precisa dos dados para isso, e ele está ao lado de diversas outras pessoas que também têm outras demandas, exemplo, um departamento pessoal que questiona, por exemplo, a quantidade enorme de vagas de tecnologia que tem aberto, como está difícil buscar no mercado, se tem pessoas internas com formações correlatas que ele pode desenvolver. Então, quando você começa a ter um acúmulo de pessoas demandando dados em uma organização com as características, você acaba formando um funil onde o atendimento das demandas dessas pessoas por dados vai ser atendida como se fosse uma espécie de uma fábrica de relatório que só apenas ela tem o acesso às bases de dados disponíveis na empresa. E como bem disse o nosso amigo na palestra anterior, existem outros tipos de dados a serem considerados, né? Outros tipos de informação, e como que a gente pode trazer também o acesso para as análises com essas informações inseridas. Então, também é um outro questionamento. E como isso tudo fica muito limitado e fica muito afunilado para um atendimento dessa demanda, recorre-se a um recurso que é muito comum, mas não é o adequado, né? Que é o uso das planilhas de cálculo. A planilha de cálculo, ela é um recurso para ser utilizado como uma análise, mas não é o recurso mais ideal. Por isso, ele despende muito tempo. E com esse tempo, você demandando, ao invés de minutos, ou horas, ou dias, isso partindo para semanas e meses, torna, sem dúvida, um desperdício de tempo. Você acaba tendo decisões onerosas e desperdiçando também talentos. Afinal de contas, você poderia ter pessoas ali contribuindo e aprimorando mais as possibilidades da empresa em encontrarem novas ideias. E, por outro lado, nós temos empresas já com perfil de uma autoconfiança, onde essas empresas, aí você tem uma característica onde grande parte das pessoas que precisam da informação e querem a informação, chega a ser 10 vezes mais do que uma empresa de uma característica convencional, ou seja, 80% das pessoas conseguem ter esse acesso, e aí ela está centralizada com um ponto de acesso mais facilitado a esses dados. Com isso ela consegue construir melhor as suas análises com mais rapidez. As suas análises podem não ser conclusivas, elas podem apresentar outros questionamentos, mas esse questionamento ele alimenta um ciclo que uma questão levantada leva à busca de uma resposta que leva a outra questão, e isso, de fato, é o fundamento de um pensamento analítico, onde a conclusão desse ciclo consegue sim gerar as novas ideias, o insight. E aí, com isso, você tem a transformação do dado para a informação, um conhecimento e assim o insight. E isso não pode ser muito demorado, isso não pode levar semanas ou meses, embora experimentos com uma massa de dados podem demandar um pouco mais de tempo, mas se você dificultar esse acesso, você não incentiva as pessoas a viverem essa cultura de análise de dados. Então, essa transformação de empresas que são de uma característica convencional para uma empresa onde ela é mais data-driven, ela realmente demanda você ter uma reorientação dos tipos de disponibilidade de acesso a dados, e como esse artigo já demonstrava, empresas têm uma capacidade de aumentar sua produtividade, a sua lucratividade, e com isso também reter melhor os talentos. Mas antes de disponibilizar o dado para ser trabalhado, é preciso unificar, formatar e organizar esses dados, e a forma de acesso ela ser segura, com governança, e como que pode ser feito isso? Para isso existem métodos, né? Existem alguns métodos, e o que nós mais utilizamos, o que nós vimos como maior resultado em nossos projetos, é um método que não é nenhuma novidade. Pasmem que ele tem uma primeira versão lá em 1996, em 2006 tem uma nova versão, e até hoje ele é muito válido. Essa metodologia se chama CRISP-DM, Cross Industry Standard
for Data Mining, e apresenta uma abordagem muito clara, demonstrando uma sequência para estruturar um projeto de data mining, ou agora, como se diz, com muito mais hype aí, a análise de dados, ou projetos de ciência de dados, ou analytics, né, seja People Analytics ou Analytics em qualquer área que você queira atuar. Então, nessa metodologia, esses 6 passos, eles compreendem em entendimento do problema, ou seja, você deriva a sua pesquisa, a sua força de trabalho ali para realizar o projeto de análise de dados, identificando inicialmente que problema você está querendo resolver. A partir dali você avalia quais dados estão disponíveis e quais dados precisam ser complementados através de formulários, através de pesquisas. Depois desse entendimento de que dados são necessários, vem a preparação dos dados, como eu relaciono os dados que eu tenho, sejam eles internos que precisam de algumas correções, ajustes, com dados externos ou com outros tipos de pesquisa ou capturas que precisam ser feitos para os dados, para que daí eu entre na fase de modelagem. E essa modelagem, ela me traz duas derivações. Eu posso partir para data analysis, onde um problema ele pode ser resolvido através de uma disponibilidade de dados geoespacial, como se for, um exemplo, aonde residem nossos funcionários, qual seria o tempo despendido para que eu possa voltar a uma decisão de deixar um trabalho remoto para fazer um híbrido. Então, uma informação geoespacial localizada por longitude e latitude pode ajudar. Se eu tiver uma mudança agora desse meu formato de trabalho, para que ele deixe de ser presencial, como que vão ficar as minhas instalações? Eu posso também fazer um mapeamento na planta baixa de uma planta fabril e aí avaliar como pode ser melhor aproveitados os espaços que antes eram ocupados por áreas administrativas e que agora não fazem mais o trabalho presencial. Então, eu posso trabalhar com segmentação, com agregação de grandes volumes de dados. É muito comum que a gente faça tratamentos anteriores de cálculo para trazer mais performance e velocidade nessas análises, e também as análises descritivas, né, que são as manipulações realizadas em estudos quantitativos e que têm como principal objetivo aí resumir, sumarizar e explorar o comportamento dos dados. Isso pode ser feito através de tabelas de frequência, gráficos, medidas de resumo numérico, e um exemplo muito claro disso são os KPIs, né? Então, os indicadores de performance aí também vêm de análises descritivas. E, por outro lado, existe também as saídas de predição, né? A predição, ela não é uma adivinhação do futuro, ela, na verdade, depende da qualidade dos dados históricos. Se você tiver uma riqueza de dados históricos, isso, através do comportamento dos dados, pode te levar a uma análise de algumas questões futuras. Por exemplo, o tempo que um determinado perfil de um funcionário pode permanecer na sua empresa ou não, a partir de quanto tempo também ele poderia ficar disponível, avaliando algumas características em relação a projetos, em relação à hora extra, remuneração, mas tem exemplos ali, por exemplo, de empresas que têm várias localidades, têm equipes distribuídas, têm as mesmas bases salariais, pacotes de benefícios equalizados em toda a rede, porém tem uma rotatividade. Seria uma gestão ineficiente? Quer dizer, como que você relaciona isso? Isso, num caso real, pode trazer uma informação de que esses dados internos não podem ser suficientes, e aí você pode buscar, por exemplo, com uma equipe de facilities, como é a estrutura local desse ambiente de trabalho, e chegar à conclusão que, por exemplo, como diz um conceito de Maslow, né, a falta de um banheiro pode levar as pessoas a se sentirem insatisfeitas com o seu ambiente de trabalho, e aí por isso tem uma rotatividade. E olha só como esse relacionamento de outros dados externos pode trazer isso um outro universo, e aí já vem conceitos relacionados a um Big Data, né? Isso é uma nova dimensão para os dados que estão aí disponíveis com um custo muito baixo para armazenar, e nisso que conseguimos ver com mais clareza o que ouvimos, por que a gente ouve tanto falar em ciência de dados. Bem, concluindo, eu quero deixar aí a citação do físico e teórico Albert Einstein, né, uma das mentes mais brilhantes da ciência. Por que essa magnífica ciência aplicada que poupa trabalho e torna a vida mais fácil nos traz tão pouca felicidade?
E a resposta simples é porque ainda não aprendemos a fazer um uso sensato dela. As empresas ainda têm muita dificuldade em transformar dados em informações, em insights, e por isso que é preciso disponibilizar acesso a tecnologias já existentes e capacitar as pessoas a utilizarem métodos mais eficientes. Se o Vitor nos permitir, rapidamente eu quero fazer uma divulgação neste endereço que pode ser digitado, ou se você tiver com o celular de prontidão para capturar este QR Code, levará a uma página do nosso site. Nós teremos um workshop fechado no dia 20 de julho sobre tratamento, limpeza de dados e construção de indicadores de People Analytics. Estamos cedendo 5 vagas gratuitas para os participantes desse evento que preencherem o seu interesse aí em concorrer. E por sermos parceiros oficiais no Brasil da Salesforce Tableau, para quem tiver interesse em soluções dessa plataforma, para todos os que participarem do sorteio preenchendo seus dados de contato, serão elegíveis a descontos de 10% na contratação dos softwares Tableau Prep, Desktop, Server, Tableau CRM ou Einstein Analytics. Agradeço o tempo de vocês. Eu não sei se eu estourei muito o tempo, vocês me desculpem. Estourou não, Alex, muito bom. E aproveitar, né, gente? Tem aí, ficou aberto aí, aproveitar para a gente poder entender um pouco mais disso. Acho que é um pouco do que a gente espera para a nova realidade das empresas, né? Deixar aquele modelo do achismo e realmente a gente trabalhar com essas informações de forma mais racional.